No Brasil, João Cristofolini. Em Dubai, Gustavo Carriconde. Eles leem os mais importantes livros e debatem suas principais ideias. Fique ligado nas dicas dos maiores nomes da literatura de negócios e como você pode aplicá-las na sua vida como empreendedor. Está começando agora mais um episódio do Resumo Cast, livros para empreendedores. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Resumo Cast. Aqui quem fala é João Cristofolini e estamos começando agora o episódio 103 com mais um livro para empreendedor. No episódio de hoje vamos falar sobre o livro Originais, como os inconformistas mudam o mundo. Qual é o segredo das pessoas originais? Será que a criatividade é uma qualidade inata ou uma habilidade que pode ser estimulada ou mesmo aprendida? Neste livro, o autor vai desmistificar muitas das crenças que existem em torno das mentes criativas. Uma das crenças do senso comum, que talvez você já tenha ouvido, é que algumas pessoas são naturalmente criativas, ao passo que a maioria de nós só é capaz de ter alguns poucos pensamentos originais. Ou que alguns indivíduos nascem para liderar e todos os outros são meros seguidores. Que alguns conseguem exercer um impacto real no mundo, mas a maior parte não. Isso tudo são crenças do senso comum e neste livro o autor vai destruir todas essas suposições. Qualquer um de nós pode aprimorar a criatividade, qualquer um de nós pode promover ideias que vão beneficiar o mundo ao nosso redor. Para isso, basta aprendermos com os inconformistas, que é o que nós veremos no episódio que começa agora. Olá, sou Gustavo Carriconde, sejam bem-vindos ao Resumo Cast número 103 sobre o livro Originais, do autor Adam Grant. Vamos começar nesse episódio com a definição de original, segundo o autor. Os originais, eles não se conformam com o status quo, com a maneira tradicional de fazer as coisas. Eles têm, por algum motivo, ideias extremamente criativas. Mas não só isso, eles também correm atrás. Eles praticam ações para executar as suas ideias. São pessoas que mudam o mundo. Estudamos a história e a biografia de diversos empreendedores aqui no Resumo Cast e Steve Jobs é um exemplo deles. A ideia toda do livro é investigar algumas características dessas pessoas e descobrir como identificá-las, para que você possa ter uma chance de desenvolver também essas habilidades e aplicá-las na sua própria vida. E uma das características principais de pessoas originais que está presente na grande maioria deles é uma espécie diferente de procrastinação, que em outras palavras significa deixar tudo para depois, para o último momento. Segundo o autor, ele mesmo diz que é o oposto da pessoa que pratica a procrastinação. Ele conta, por exemplo, que concluiu 4 meses antes o seu trabalho de graduação da faculdade. E isso tudo por causa de uma espécie de ansiedade em terminar as coisas e um medo de não conseguir entregar no prazo. Mas diversas pessoas consideradas originais, estudadas pelo autor, demonstraram o comportamento de deixar tudo para o último momento. E o autor conseguiu identificar que essas pessoas conseguiam, por ter algo inacabado em suas mentes, ter ideias criativas mais do que as pessoas que acabavam os trabalhos logo no início. Então, ter coisas acontecendo e que ainda não acabaram pode lhe ajudar a ter melhores ideias e ser mais criativo, porque sua mente continua trabalhando naqueles projetos e tarefas que permanecem em aberto. O livro cita alguns exemplos de pessoas famosas que apresentavam características de procrastinação, como Leonardo da Vinci e Martin Luther King. Mas tome um certo cuidado, porque da mesma forma como procrastinar pode apresentar as suas vantagens e aumentar a sua criatividade,
Alguns estudos demonstraram que um exagero deixando tudo literalmente para o último segundo faz com que as pessoas se dispersem e percam o foco. Da mesma forma que fazer tudo com grande ansiedade e uma antecedência exagerada vai evitar que você continue pensando por mais algum tempo em possíveis outras soluções criativas para aplicar no seu trabalho ou no seu problema. Então a solução é sim praticar a procrastinação, mas de maneira moderada. O livro descreve vários exemplos e dá algumas dicas de como você pode aplicar com moderação a técnica da procrastinação na sua vida. Segundo o autor, ser original é questionar e rejeitar o que é convencional e ter a curiosidade para buscar opções melhores. Ou seja, o ponto de partida para ser um original, para ser um inconformista, é ter curiosidade. Curiosidade para buscar opções melhores que vão mudar aquilo que foi dito, foi criado por outras pessoas que você não concorda. Os inconformistas são curiosos, são pessoas que alimentam a sua curiosidade e fazem da sua curiosidade o combustível para criarem coisas melhores. E o autor também fala muito da importância ou do impacto que a educação, que o período de infância como criança tem na construção de pessoas no futuro originais e inconformistas. Nós somos pressionados desde muito jovens, na escola, na sociedade, na família, a aceitarmos as convenções que foram estipuladas a nós. E algumas pesquisas que o autor traz no livro mostram que as crianças prodígios, ou seja, aquelas que tinham as melhores notas, aquelas que eram consideradas favoritas pelos próprios professores, não eram as pessoas que iriam se tornar originais ou que iriam mudar o mundo no futuro. As pessoas mais importantes e mais influentes da história não tinham talentos excepcionais quando crianças. Esse é um grande mito que nós temos também. Achar que grandes personalidades, grandes pessoas que mudaram o mundo eram desde muito cedo crianças que tinham alto QI, que tinham muito conhecimento ou que tinham um futuro muito promissor. Muito pelo contrário. Geralmente, essas crianças, elas não eram as favoritas dos professores da escola, justamente porque eles eram considerados criadores de caos. Eles eram inconformistas desde criança que queriam criar as suas próprias regras. O grande problema é que nesse modelo de educação, essa reação a muitas crianças que estão tentando criar esse caos acaba sendo prejudicial e acaba fazendo com que elas voltem dentro do padrão. Ou seja, a sociedade e a educação estimulam com que as crianças, desde muito cedo, não criem novas coisas, não sejam curiosas, não criem as suas próprias regras, e sim que elas sigam as regras que já foram criadas por outras pessoas. Os prodígios que nós comentamos, eles geralmente usam as suas habilidades de uma forma mais comum. Eles escolhem profissões mais comuns, escolhem faculdades mais comuns, eles escolhem caminhos de vida mais tradicionais, mais comuns, sem questionar os padrões. Eles sempre optam um pouco mais pela segurança. E já os inconformistas, justamente talvez até muitas vezes pela sua falta de habilidade com o QI, acabam buscando caminhos alternativos. O autor fala da importância do timing, da procrastinação estratégica e da desvantagem de ser pioneiro. Começando sobre procrastinação, que o Gustavo comentou, nós vemos muito hoje nos livros de autoajuda, pessoas falando na internet, ou até como conselhos de produtividade, que nós não devemos ser procrastinadores. E de fato essa afirmação está em parte correta. Para a produtividade, a procrastinação é uma grande inimiga. Agora, quando nós falamos de criatividade, a procrastinação pode sim ser uma grande amiga. Ela pode trazer muito mais vantagens do que desvantagens. A procrastinação ela foi muito importante para que grandes obras do passado fossem construídas. Vários autores, o Gustavo deu o exemplo do Leonardo da Vinci,
que talvez seja um dos mais clássicos no exemplo da procrastinação, ele criou várias obras que muitas delas não foram finalizadas e outras tantas que levaram anos, 5, 10 ou mais anos para serem concluídas. Ele geralmente parava suas obras e voltava depois com processos que levavam anos, mas que nesse processo ele estava aprendendo técnicas novas, ele estava melhorando as suas ideias e justamente por ter essa procrastinação que ele conseguiu criar grandes obras. Ou seja, mais uma vez nós estamos aqui quebrando um mito de que a procrastinação ela pode sim ser boa quando usada de uma forma correta para ajudar na sua criatividade. Um outro mito que ele quebra também é em relação ao improviso. Nós estamos acostumados a ouvir no modelo tradicional de negócio e gestão sobre a importância de planejarmos, termos planejamento a longo prazo da nossa vida, do nosso negócio, planejarmos tudo com grande antecedência e no mínimo detalhe. E aqui o autor afirma mais uma vez que para a criatividade, levando-se em conta o próprio histórico de pessoas criativas e influentes, o improviso e a falta de planejamento em alguns momentos, ela foi extremamente importante. Eles tinham, logicamente, o planejamento macro, mas com espaços para improvisos. Porque quando nós planejamos com muita antecedência, com muitos detalhes, nós ficamos muitas vezes presos àquela estrutura que criamos e a gente acaba se fechando para que novas possibilidades surjam. E como a geração de ideia e da criatividade é uma constância de novas ideias, de novas visões, é um processo diário de longo prazo, não tem como nós planejarmos um processo criativo. Ele acaba acontecendo diariamente, por isso que você tem que ter essa flexibilidade para o improviso, para improvisar o seu próprio planejamento. E também ele diz que o fato número 1 de sucesso de uma ideia é o time. Nós já falamos isso inclusive também aqui em algum episódio sobre startup, que muito menos importante do que a ideia, do que a equipe, do que o modelo de negócio, estar no lugar certo, na hora certa, no momento certo é indispensável. A gente muitas vezes olha os pioneiros, as primeiras pessoas que fizeram alguma coisa e tiveram sucesso, mas elas são a grande minoria. Nós não olhamos os pioneiros que falharam. E geralmente os pioneiros, seja na arte, seja em qualquer processo criativo, seja na construção de novos negócios, mercados, os pioneiros percentualmente eles tendem a falhar mais vezes do que aquelas pessoas que talvez foram segundo, terceiro ou quarto e justamente essas pessoas aprenderam com os erros dos outros e tiveram lucros muito maiores também. Então, alguns mitos aqui para a gente reconstruir, que é em relação à procrastinação, em relação ao improviso, em relação a ser pioneiro em uma nova ideia. Sabe aquela imagem de Newton sentado embaixo de uma árvore, quando uma maçã cai na sua cabeça e surge, de repente, toda a sua teoria sobre as leis da gravidade? Pois é, segundo o autor, isso não existe. As pessoas que têm grandes ideias, na verdade, elas têm muitas ideias. Estudos científicos já demonstraram que as pessoas que se envolvem mais com projetos diferentes, que possuem diversas habilidades e costumam se relacionar com pessoas de diferentes áreas, também possuem uma probabilidade maior de gerar uma grande ideia. Falamos bastante sobre esse assunto no episódio número 10 do Resumo Cast, sobre o livro De Onde Vêm Boas Ideias, do autor Steven Johnson. Existem diversos exemplos nas artes, na música e na ciência, onde os grandes gênios tiveram que produzir uma grande quantidade de trabalho para obter o reconhecimento somente com poucos deles. É o exemplo de Picasso, que estima-se ter produzido 1.200 esculturas, 1.800 quadros, 2.800 peças de cerâmica e mais de 10.000 desenhos e rascunhos. Mas somente uma pequena porcentagem desses trabalhos, dessas ideias, lhe renderam sucesso e reconhecimento. O processo criativo envolve muito mais quantidade do que qualidade. No processo de ter novas ideias, de criar novas obras,
grandes artistas, escritores sempre seguiram este caminho. Ter muitas ideias, produzir muitas obras, porque eles sabiam que somente poucas delas de fato teriam sucesso. Aliás, muitas das obras que os grandes artistas do passado preferiam não eram aquelas que iriam ser mais escutadas ou que teriam mais sucesso. Ou seja, os próprios artistas têm dificuldade de prever quando uma ideia ou um produto, uma obra vai ter ou não vai ter sucesso. Por isso, só existe uma solução para eles: gerar uma grande quantidade de ideias, gerar uma grande quantidade de obras, gerar uma grande quantidade de opções para que poucas delas tenham de fato sucesso. O Shakespeare, ao longo de 2 décadas, produziu 37 peças e 154 sonetos. Mozart compôs mais de 600 obras para criar depois talvez meia dúzia de sucessos. Ou seja, o processo de criatividade, ele não vem de uma ideia mágica pronta que vira um sucesso. Ele vem de várias ideias, ele vem de várias obras que são aperfeiçoadas durante o caminho. O Leonardo da Vinci, que nós já demos como exemplo anteriormente também, produziu centenas ou milhares de obras para que pouquíssimas delas fossem de fato bastante conhecidas e tivessem um grande sucesso. Ou seja, você precisa ter essa consciência de que você precisa ter um punhado grande de ideias para lançar ao mundo e para que com isso você possa coletar o feedback das pessoas. Muitas vezes as pessoas que estão criando as suas ideias, elas acham que a sua ideia vai ser um grande sucesso ou que a sua ideia está muito boa, e quando ela é lançada no mercado a gente tem feedbacks completamente diferentes. Por isso que é importante ter quantidade e coletar sempre o feedback das pessoas. Algumas vezes as pessoas tomam decisões em grupo. Não porque elas julgaram todos os fatores importantes e relevantes para tomar aquela decisão, mas sim por sentirem-se influenciadas pelo que o restante do grupo está pensando. Em certas ocasiões, para não gerar conflito nos grupos, as pessoas acabam aceitando coisas que talvez nem pensaram a respeito. Segundo o autor, se você quiser se aproximar mais do comportamento de uma pessoa original, deve gerar polêmica e cercar-se por pessoas que contestam o seu ponto de vista. E não somente por pessoas que aprovam tudo que você faz. Pode parecer desagradável, mas ser criticado é o caminho mais rápido para o desenvolvimento pessoal e crescimento. Então cuidado, se todos à sua volta estão dizendo que você é perfeito e que nada está errado, isso pode ser um sinal de alerta. Imagine um grupo ou uma situação onde existam uma ou duas opiniões, mas que são consensos, ou seja, que são aceitos por todos os integrantes do grupo. Nessa situação, todos estão acomodados nas suas zonas de conforto e ninguém possui motivação suficiente para contestar aquilo que já é aceito por todos. Agora experimente jogar um ponto que gere alguma espécie de polêmica nesse consenso que já está estabelecido. Isso faz com que os integrantes do grupo comecem a pensar por conta própria e contestar partes ou a totalidade daquilo que está estabelecido e que pode estar errado. Esse é o caminho e a fórmula natural para a evolução das ideias, para a evolução dos conceitos e para a evolução dos seres humanos. Antes de começar os seus estudos em busca de como funciona a mente dos originais, o autor Adam pensava que esse tipo de ser humano era um tipo diferente, uma espécie que não sentia medo, que não sentia ansiedade, que possuía uma disciplina sobrenatural e uma grande motivação para tudo. No entanto, depois de avançar em suas pesquisas, ele constatou que os originais se comportam exatamente como qualquer outro ser humano e possuem os mesmos sentimentos.
São pessoas normais que possuem receios, dúvidas, medos, mas a diferença é que quando erram, quando fracassam, eles não se sentem mal, e sim mais motivados para continuar. O autor descreve uma ocasião onde alguns jovens fundadores de uma startup que estava tentando vender óculos pela internet lhe propuseram que investissem na sua ideia. Adam, então, ficou muito receoso e negou o investimento, pois achou que aqueles jovens tinham muitas dúvidas a respeito da sua ideia. Mais adiante nos seus estudos e após identificar esse padrão de comportamento de dúvidas a respeito das ideias em diversos outros empreendedores que obtiveram muito sucesso, o autor do livro chegou à conclusão de que ter dúvidas sobre as suas próprias ideias não é uma coisa ruim. Muito pelo contrário, é uma característica que está presente em todos os originais. No entanto, esses originais não possuem dúvidas a respeito da sua capacidade de resolver problemas, superar dificuldades e colocar em prática as suas ideias. Aprenda a conviver com o caos e com a incerteza. Aprenda a viver em um mundo onde certas coisas não estão sob o seu controle. O que vai fazer com que você consiga superar as dificuldades é acreditar na sua própria capacidade. E isso vai atrair pessoas para a sua equipe que também apresentam esse padrão de comportamento, além de passar confiança para os seus investidores e futuros clientes. O autor tenta ainda provar que os originais, ao contrário do que a maioria das pessoas pensam, não correm sempre tantos riscos e largam tudo para jogarem-se de cabeça e dedicar-se em tempo integral às suas ideias e apostas. Vários cases famosos e vários deles estudamos aqui já em outros episódios do Resumo Cast evidenciam um padrão de comportamento onde os fundadores de uma grande empresa, de uma startup, de um grande empreendimento não largaram os seus trabalhos anteriores de imediato para dedicar-se 100% ao seu novo negócio, mas sim permaneceram por algum tempo nos seus empregos anteriores até que tivessem certeza que o novo negócio estivesse realmente validado e com grandes chances de ter sucesso. Esse é o caso de Phil Knight, o fundador da Nike, que apesar de ter iniciado um negócio de vendas de tênis de corrida no porta-mala do seu próprio automóvel em 1964, ele continuou trabalhando como contador por 5 anos até decidir dedicar-se 100% à Nike. Steve Wozniak, o cofundador da Apple, também continuou trabalhando por mais um ano na HP, mesmo depois que abriu a sua empresa com Steve Jobs. Também foi o mesmo caso com os fundadores do Google, Larry Page e Sergey Brin, que continuaram seus estudos em Stanford por 2 anos, mesmo depois de terem inventado o algoritmo de buscas que mudaria o comportamento das pessoas e a história contemporânea da humanidade. Então pense 2 vezes antes de largar a sua vida, o seu emprego totalmente e jogar-se de cabeça em uma ideia nova, pois existe a possibilidade de utilizar maneiras criativas para começar um negócio próprio enquanto você continua no seu emprego. Falamos bastante até hoje no Resumo Cast sobre diversas técnicas de produtividade que podem ser utilizadas como ferramentas para colocar ideias em prática. Mas o episódio número 25 do Resumo Cast, sobre o livro do Tim Ferriss, Trabalhe 4 horas por semana, explora com bastante intensidade esses cenários e traz ótimas dicas para quem está iniciando no empreendedorismo.
a originalidade não exige assumir grandes riscos radicais, riscos extremos, como muita gente acha. Para você ser um empreendedor de sucesso, para você ser uma pessoa original, para você ser um inconformista, você não precisa necessariamente assumir grandes riscos. Aliás, geralmente essas pessoas preferem evitar o risco. Essas pessoas também enfrentam medos, essas pessoas também enfrentam insegurança, elas também enfrentam dúvidas, assim como qualquer outra pessoa. Ou seja, a solução não é, como muita gente diz nos conceitos motivacionais, para você se atirar com tudo em uma nova ideia, se atirar com tudo em um novo negócio e esquecer de avaliar alguns conceitos racionais. Segundo uma pesquisa do próprio autor, os empreendedores que mantiveram os seus empregos apresentaram uma probabilidade 33% menor de fracassar do que os que se demitiram para se dedicar unicamente ao seu negócio. Ou seja, é importante deixar claro que para ser original, você não necessariamente precisa assumir grandes riscos. E aí o autor dá um comparativo dos riscos como uma carteira de ação. No mercado de ações, se você vai fazer um investimento arriscado, você geralmente vai tratar de se proteger combinando com outros investimentos mais seguros. Pelo menos essa seria a lógica. Você vai balancear, diversificar a sua carteira de investimento com investimentos mais arriscados, arrojados e com investimentos mais conservadores, mais seguros. As pessoas bem-sucedidas, elas equilibram os riscos no seu portfólio. Quando elas aumentam o risco em uma área da vida, elas diminuem o risco em uma outra área da vida. Eu vou dar um exemplo bem prático e claro no meu caso. Quando eu estou investindo em startups, na construção das minhas próprias startups, dos meus próprios negócios, eu assumo grandes riscos. Mas nesse momento, eu compenso os meus riscos nos meus investimentos pessoais sendo altamente conservadores. Ou seja, se eu estou assumindo um grande risco de um lado, eu preciso assumir menos risco do outro. Isso vale para qualquer área da sua vida. Esse é o equilíbrio que o autor defende. Você pode sim se expor a um risco maior em alguma área, mas você vai se proteger sendo mais conservador em uma outra área. O exemplo do investimento é um exemplo que fica bastante didático de entender isso, e a gente falando da realidade que estamos vivendo hoje de Bitcoin, mostra justamente as pessoas fazendo o contrário. Quando você se expõe vulneravelmente em grande quantidade de dinheiro a um investimento, a um trabalho, a um projeto de alto risco e não mantém uma base mais conservadora para garantir ou para evitar, eliminar, diminuir o risco que essa aplicação, que esse negócio, que a sua ideia, que o seu projeto tem. Então, você precisa se sentir seguro em alguma área da sua vida, porque isso justamente vai te dar mais liberdade para você ser original em outras áreas. Os melhores empreendedores, eles não são as pessoas que vão maximizar os riscos deles. Eles vão tentar deixar os riscos menos arriscados. E é importante também deixar claro que balancear, quando a gente diz balancear, não significa que você vai ficar na média, e sim que você vai assumir um grande risco de um lado da sua vida e um risco menor no outro lado da sua vida. Um outro estudo bem interessante do autor, que ele apresenta no livro, ele foi conduzido com 800 americanos, empreendedores e funcionários, e foram solicitados a eles indicar qual desses 3 negócios eles optariam por lançar. Eu faço a mesma pergunta para você. Você tem 3 opções para escolher. Opção 1. Um negócio que dê 5 milhões de dólares de lucro com 20% de chance de sucesso. Opção 2. Um negócio que dê 2 milhões de dólares de lucro com 50% de chance de sucesso. Opção 3. Um negócio que dê 1,25 milhões de dólares de lucro com 80% de chance de sucesso. Qual deles você apostaria? Qual deles você investiria? Um negócio que tem um potencial de ganho muito maior, mas uma chance muito menor, ou que tem uma chance muito maior com um potencial um pouco menor? De acordo com essa pesquisa, os empreendedores mostraram-se significativamente mais inclinados pela terceira opção, a opção mais segura. Ou seja, para você se tornar original, você precisa tentar algo novo, o que vai te implicar
em aceitar algum nível de risco, mas você não pode ser um maluco que vai dar saltos aí antes de olhar para baixo e tentar fazer qualquer coisa, porque definitivamente e estatisticamente isso não é o que vai gerar mais sucesso para você no futuro. Tenha um pouco sim de risco, com um pouco de equilíbrio e de conservadorismo na sua vida. E o Resumo Cast vai ficando por aqui. Obrigado por nos acompanhar em mais um episódio. E lembrando que você pode visitar resumocast.com.br/blog e pesquisar por qualquer assunto, livro ou autor que já debatemos aqui nos mais de 100 episódios que gravamos até hoje. Agora eu me despeço aqui de Dubai. Tenham todos uma ótima semana e até o próximo episódio. Se você gosta de assistir vídeos gratuitos sobre livros para empreendedores, sabia que já estão disponíveis no canal do YouTube do Resumo Cast os resumos dos livros em vídeo dos últimos episódios da temporada 3? Basta abrir o seu aplicativo do YouTube ou o site do YouTube no seu computador e procurar pelo nosso canal digitando Resumo Cast. Te vejo por lá.